isso aí, porque o que eu quero é o ter. O mercado capitalista, por mais que seja utópico a nossa fala, ele ainda domina. E os modos de pensar, como o Mohan falaria, no dia que ela me passou o slide, eu estava justamente, eu indico vocês a leitura dele, Edgar Morin, um sociólogo, né? A fala dele assim, tive a oportunidade de ouvi-lo na Rio Mais 20, e ele é um francês, velhinho, né? E ele faz um contraponto, uma perspectiva mundial, porque ele fala muito de cidadania planetária, fala muito assim, ó, essa questão geográfica foi a gente que pulou isso, né? Na verdade, não adianta eu falar que a culpa é dos Estados Unidos, não sei o quê, porque isso é uma formulação, uma invenção humana. Então ele fala assim, ó, democracia cognitiva e comunicacional. Então, poxa, eu não estou tendo minha liberdade de pensar, porque a todo momento eu entro numa mídia. Esses dias eu caí numa bula de defesa aí, algumas discussões políticas que eu tenho no grupo de amigos. Eu falei, caramba, por que o FIES está acabando? Aí comecei a falar um monte de coisa que a gente defende e tal. Aí meu amigo disse, Márcia, calma, é assim, assado. Existem algumas coisas que são veiculadas para a gente pensar de outra maneira. Ainda vivemos esse processo colonizador, né? E as influências da teoria nas configurações, né? Tudo isso que a gente vive socialmente, culturalmente, historicamente, ambientalmente, tem uma influência. Como é difícil mudar essa influência? Eu estou vendo também, estou vivendo como as meninas lá, ó. O TCA, pelo amor de Deus, eu tenho um bairro lá que começou, a mulher me parou na rua e falou assim, Márcia, olha só, eu passei um mês convencendo minha sogra de juntar o material. Só que o que acontece, gente, é um processo coletivo. Quando ela vê, a mulher demorou a separar, quando ela viu que o cara de outro município estava juntando tudo num bolo só, e eles observam. Falha na ponta, no meio, sabe? Onde eles tragam o processo educacional. Eu não vou fazer mais. Né? A não ser que o drama, a questão apocalíptica, fique ali, vai acabar tudo, é multa, né? Essa questão, aí todo mundo vai. Mas esse processo educacional é um processo de pós-colonização, que nem todo mundo vive da mesma maneira. Marta, quando ela escreve esse artigo, que eu convido vocês a ler, ela trabalha com dois grandes autores, né? O primeiro autor é Stuart Hall. Ele é um jamaicano que viveu na Inglaterra. Então, negro. E ele faz todo um contraponto, processos de hibridização, processos de reversão de lógica, de outros modos de ser. A referência nossa ainda é Stuart Hall. Quando a gente fala de Boaventura Souza Santos, a gente fala de alguém que, um europeu, português, né? Que ele, meu sonho era estudar com esse cara, mas infelizmente a fila é grande, não tem como, né? Consegui estudar com de Santiago de Compostela, também um excelente autor, que é Pablo Mero. Eles trabalham essa questão aí, o Boaventura ele fala que a Terra é dividida em duas esferas. Tem um texto dele maravilhoso também, que ele fala para além das linhas abissais, que divide a Terra em norte global e sul global. Tudo que é considerado no sul da Terra, vamos colocar a Terra, é mito, é crença, é feitiçaria, né? É tudo de desconsiderado. Europa, norte, né? Norte da Terra é tudo considerado como o que tem que ser produzido como verdade no mundo. Hegemonia de pensamento, né? Hegemonia social, tudo que é verdadeiro. E aí, a gente... Passa. A gente vem... Peraí que eu... Você quer ajuda? Não, pode deixar. Obrigada. Dá para passar. Eu acho que... Ele não está muito... Aí. Esse é o trabalho da Ana Paula, que a Roberta adora. Adoro. Teve a oportunidade de ouvir a Ana lá no congresso, no 5º Congresso de Educação Ambiental, Paulinho. Paulo perguntar.
né? E no quinto congresso, assim, o IPEA ele vem trabalhando, mostrando que práticas são essas. A Ana Paula trabalhou o Congo, eu já tive a oportunidade de falar aqui com vocês, né? Como outra forma, uma forma cultural, né? Uma forma considerada. E na Rádio Iandê, que eu mandei o link para a Roberta, tem alguns vídeos muito importantes, assim, muito interessantes. Você vê que até foi censurado. Um deles é um índio assumindo assim, uma posição de fala lá na tribuna, na Câmara dos Deputados, e ele se veste todo de paletó, né, gravata, e na medida que ele vai falando, ele pede licença para não quebrar o protocolo da casa. Não era a intenção dele, mas ele pega uma tinta e vai passando e vai colocando no rosto a expressão de que a cultura dele não é uma cultura preguiçosa, mas uma cultura que se relaciona com a questão da subsistência e não uma questão de uma produção em série, né, uma questão de ganância, de anulação do outro. Então, o que é isso, né? Outra é uma blogueira, e eu estava comentando com ela, que ela é índia também, e ela é jornalista, acabou, né, atravessando esses processos, e aí a gente fala assim muito, o índio ele não quer ser da cultura dele, ora ele quer ser, ora ele quer se aproximar da nossa. Existem essas críticas, né, e algumas pessoas fundamentam ou não, mas se ele não se apropriar de alguns aparatos criados pela nossa cultura, ele não vai divulgar, né? Então, quem quer divulgar ou quem quer assegurar a cultura que se tem, se trabalha. E aqui o Congo, da Ana Paula, que ela pesquisou, esses meninos aqui têm oficinas e trabalham junto à comunidade, esses movimentos que trabalham na perspectiva de educação ambiental. Então, quer dizer, a comunidade, a escola, quando ela abriu para a comunidade esse fazer, né, cultural, pôde ouvir a comunidade, porque até então a escola falava assim, não, aqui quem toca Congo é macumbeiro, e aqui não entra. Né? E a Ana Paula, ela começou a visualizar e escrever sobre essas contraposições e até entender como o Congo faz uma relação das músicas, né? Uma relação com o local e com o ambiental. Então, assim, esses movimentos, esse processo pós-colonização que nós sugerimos, que nós estudamos, é para a gente evidenciar na comunidade que saberes subalternos são esses, que não se mostram porque existe uma questão dominante na comunidade que não deixa mostrar. Ainda hoje a gente vê a festa da religião na escola, ou que sejam as manifestações, já foi falado até nesse grupo aqui sobre isso também, que o humano entra. Quando você vai colocar, né, Paulinho já viu, não foi nesse grupo de gestores não, foi no grupo de professores da tarde que eu pesquisei. Então, colocaram, Umbanda não entra, porque o pessoal fica, e por que não entra? Meu filho mais velho faz história, e o próprio professor de história aqui da São Camilo, ele virou e falou assim, não, por que a questão da macumba? Aí ele colocou macumba, tudo macumbeiro, história. Aí a menina falou assim, professor, não é macumba. O senhor não sabe nem o que é macumba, macumba é um instrumento. Então, é isso. O aluno se levantou para desconstruir uma ideia errônea, uma ideia, às vezes, que nos deixa assim, porque nossos credos, às vezes, nos impedem e nos dominam. No sentido, eu também tenho meu credo. Márcia, então você está me dizendo que não é para a gente acreditar? Não. Numa heterogeneidade, essa coletividade eu não posso colonizar. Então, esses movimentos de pós-colonização na educação ambiental são movimentos que nos fazem pensar, né? Em que medida escolas e comunidades, aí a gente coloca escolas barra, mas às vezes vocês podem juntar, tem autor que junta escola e comunidade, até para quebrar esse paradigma de guru, né? O que é isso? Inseridas no contexto da globalização, criam emergências e resistências favoráveis ao intercâmbio, às trocas e ao compartilhamento com saberes populares de práticas sustentáveis. Como a escola tem trabalhado nisso? Eu lembro que quando eu comecei a me aproximar da educação ambiental, lá na época da primeira conferência de meio ambiente,
a gente tinha que chamar as autoridades para a escola. E era muito legal aquele momento do vereador. Você lembra disso? O vereador ir lá participar. E as crianças viam o que o vereador falava. Então, como é isso que a escola dialoga? Como ele falou, um aparelho ideológico de várias ideologias, né? Como que a gente fundamenta isso e traz isso para discussão? Porque se a escola trouxer para discussão, quem vai discutir? Né? Então, que saberes a gente pode estar colocando ali, que troca com a comunidade é essa, né? Então, hoje a gente tem como problemática das pesquisas em educação ambiental, a gente quer cartografar. E essa cartografia, o INPEA, ele tem feito, assim, tem trabalhado algumas questões de pescadores, de agricultores, de educadores, esses fazeres ambientais que não estão só na escola. Porque quando você disse ali, o menino em casa ele tem que ver o exemplo, mas em casa também, o morador ele tem que ver o exemplo do gestor. Lembra daquela velha história? Eu separo meu lixo em casa, mas se eu não tenho um apoio organizacional, eu vou desistir. Ou então eu vou entregar para o catador, como o Fone me falou semana passada. Eu estou separando lá, sinceramente, eu não fico esperando o caminhão chegar para juntar tudo, não. Eu entrego lá para a dona fulana de tal. Então, esses desenvolvimentos, essas questões aí, né, é que nos fazem cartografar que lugares praticados desses sujeitos, dessas comunidades, dessas escolas, suas experiências, suas práticas sustentáveis, que são muitas. Nós estamos, às vezes parece que nós estamos morrendo, né, nadando contra a maré, mas meu pai tem 81 anos e ele fala assim, Márcia, eu tenho observado uma coisa, quando eu vinha dirigindo de Minas aqui, eu via mais devastação do que agora. Um olhar dele, o senhor, né? Que odeia índio. Então já mudou. Ele briga muito comigo por isso, ele é meu irmão mais velho. Mas a gente desconstrói no diálogo. Quando você coloca ali sobre cartografar os lugares, esses sujeitos, né? Aí me veio aqui, né? Como nós estamos num diálogo, desculpa a interrupção, tá? Me veio o seguinte: as pessoas que estavam na zona rural, as pessoas que eram de outras comunidades, os indígenas mesmo, os quilombolas, que hoje estão na cidade e como eles vivem. Porque eu acho fácil quando se fala em educação ambiental, como leigo, tá falando, né? Visualizar o indígena, o quilombola, o pescador, mas e quem está aqui dentro da nossa cidade? Né? Nós que somos aqui bem urbanos, né? Esses grupos estão aqui. E como que eles estão se relacionando? Como que eles estão vivendo? Como que eles sobrevivem? Né? Por exemplo, eu vou citar um exemplo meu que tive a oportunidade de morar por 8 anos na roça mesmo, na zona rural. Hoje eu moro num apartamento. Né? Eu tenho assim uma certa dificuldade. Na minha casa, na roça, eu tinha um pomar. O meu quintal era um pomar. Hoje eu não tenho um canteiro de cebolinha, né? Posso improvisar? Posso. Mas assim, essas pessoas vieram para a cidade e como elas... Esses grupos, eles não podemos dizer que eles estão invisíveis também. Eles existem. Eles estão aí à mercê do tráfico, à mercê da pirataria, de tudo isso. Eles existem. Como que eles estão sobrevivendo? Né? Uma oportunidade que eu tive de pesquisa, dar aula no mestrado com o pessoal de Kennedy, uma das meninas comentou comigo, naquela época, você estava também, um grupo falou assim, que queria pesquisar por que aqueles meninos da comunidade quilombola que são levados para a escola não fazem nada. Então eles são assim, eles ficam totalmente, isso foi um relato dela, tá? Então assim, por quê? Será que é desinteresse a um padrão colocado ali? Será que é o mesmo padrão estabelecido por essa cultura? Então, olha o choque cultural que às vezes a gente impõe. Então, esse movimento regulador dominante está todo atravessado na escola. E às vezes nas práticas de educação ambiental, às vezes não, quase sempre, tá? Nós não conseguimos resultados, porque vem de cima para baixo o movimento da horizontalidade.
E não, aliás, da verticalidade, não da horizontalidade. Então, se fala tanto de participação, se fala tanto, mas gestores, vocês podem até confirmar comigo. Olhe para estabelecer um conselho, reunião de conselho, é uma oportunidade que é dada, e quando a gente vai discutir alguma questão, não sei a cidade de vocês, mas a minha cidade é uma questão assim, vazia, um espaço vazio, né? Um espaço democrático conquistado, um território, né, estabelecido ali para discussões como esse aqui, é um território, o comitê é um território que no estado do Espírito Santo, por que eu vim parar aqui? Porque é o único que discute educação ambiental. É o único que a gente tem um momento da manhã para discutir, para que nossas cabeças de gestão, nossos atos de gestão, eles, opa, peraí, eu estou colonizando, eu estou em que movimento que eu estou, né? Olha que oportunidade, então são movimentos, são movimentos que nós precisamos... Você não quer passar nas setinhas? A setinha do tecladinho aí. Esse computador é muito legal. É uma loucura. É diferente. E aí eu convido vocês assim para pesquisar. Esse é o blog do Nipeia, né? Logo abaixo tem um vídeo, eu só tirei um print porque eu não sabia que aqui ia ter internet. É Nipeia, Nipeea, nipeia.blogspot.com.br. Lá tem todas as pesquisas dos pesquisadores do nosso grupo, os que já defenderam, os que ainda vão defender, os mestrandos, né? Convido vocês também a fazerem processo seletivo. É um movimento interessante de discussão cultural. Às vezes a pessoa fala, mas eu vou lá para discutir o mestrado em educação, não quero entrar nessa área. Mas é uma área que te abre campos assim imensos, né? Às vezes você vai fazer um mestrado em literatura, um exemplo, você vai ficar engessado ali só naquela área. Não que isso não seja importante, tá? Quem gosta disso, vamos fazer, mas a educação é um leque de discussão política, cultural, histórica, e aí convido para vocês estarem. Aonde que é sobre o município aonde? Não, meu município de moradia é Piru. Não, mas essa aula de mestrado acontece Fiz Vitória. Eu tenho até defendido muito o programa, assim, para a gente trazer um programa para o Sul, né? Como eu sou uma das poucas pesquisadoras do Sul, terminando 9 anos de estudo lá, eu levanto essa campanha. Gente, muito difícil. Mas já tem o edital, Márcia? Um posto de gasolina eu já comprei, porque pelo amor é muito caro. Um posto de gasolina. O edital ainda não está aberto, não. O edital abre sempre em agosto. Agora mudou um pouco assim a questão do processo seletivo. Na minha época eram 5 etapas, né? Mas agora a prova de línguas ela é eliminatória, antes ela era classificatória. Eliminatória? Agora ela é eliminatória. Você faz ela primeiro, depois você faz a prova... Era só de língua portuguesa que fazia isso. Agora não, agora todos fazem isso. Porque assim, como eu estava até conversando com uma amiga ontem, quando eu vinha de outro espaço, né? Existem conhecimentos que mesmo a gente falando de dominância, né? Existem conhecimentos que ainda estão no inglês e no espanhol, ainda mais educação ambiental, tá? Educação ambiental, espanhol, você tem que ter uma leitura em espanhol. É o Meira, o Boaventura é um português de Portugal, mas tem muita gente que discute. Então, assim, é interessante a prova de línguas até para dar aptidão ao cara que está lá, né, se esforçando para entrar. Depois você faz uma prova de leitura de livros, e aí eu indico assim, o PPGE da UFSC, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, ele tem uma página. Quando você entra lá e você vê o edital dos anos anteriores, é raro o livro que muda de um ano para o outro, entendeu? Mas geralmente são muitos livros, eles fazem um sorteio e você faz um trabalho escrito, né? Que é onde você vai dialogar. Bem, essa questão aí desse transfronteirismo, né, que ela coloca, esse ativismo que ultrapassa fronteiras da educação ambiental, permite compreender como um contexto potencializa o outro. Quando nós, né, pensamos como a questão cultural da menina ali que
tem uma cultura desconsiderada, né? A gente pensa assim, o que é legitimado como conhecimento, o que não é. O pensamento colonizador, ele legitima. O pensamento pós-colonizador, ele considera saberes, práticas e culturas. Então, quando a gente se abre para o movimento cultural dentro da educação ambiental, que é essa educação ambiental diferenciada um pouco que a gente propõe, a gente tem um outro olhar, uma outra possibilidade de estudar o ambiente por outras lógicas. Por que a gente partiu para estudar por isso? Porque o grande problema da educação ambiental, vocês vão concordar comigo, se chama capitalismo. A lógica capitalista é o que nos impede, gente. Então, assim, quando a gente se aproxima de outras culturas, de seus fazeres, de suas formas de existência, a gente aprende e a gente considera. Então, por isso que a gente vai a esse contexto. Esse contexto de estudar o Congo. No meu mestrado eu estudei grupos tradicionais como artesãos, né, catadores de concha, enfim, vários movimentos. Qual o movimento cultural que sua comunidade tem, que ali você pode achar algum dizer, alguma comunicação em torno da educação ambiental? Ah, mas essa educação ambiental se considera lá um fazer errado. Não, eu estou falando de cultura, assim, de como você pode lidar com isso de uma maneira proveitosa, desconstruindo velhos hábitos, tá? Que aí eu considero velhos hábitos, e construindo novos. Olha, como esses dias apareceu no jornal, e aí minha cunhada falou assim, mas você viu, Vitória, no Facebook estava aí a tartaruga que foi achada lá, morta e tal. Sim. Eu falei, gente, isso é mais velho que nós, todo mundo sabe disso. Mas quando você chega para pescador, quando eu estava muito enraizada na biologia, você chega para pescador para dar palestra e você fala que ela é presa da rede e que quando ele não precisa ficar desesperado, é só ele puxar a rede, ela é um réptil, e que ele tem que colocar ela no casco, virar o casco e fazer uma massagem, que ele salva a vida desse ser, ele fala assim, mas isso é um absurdo, eu vou fazer isso? Aí o que ele faz? Ele coloca pedra, bota a tartaruga para baixo, ele tem fazeres errôneos, que o nosso modo de colocar é desconsiderado até por ele. Então, olha, mas isso é muito velho, né? Quem está na biologia sabe que isso é muito velho. E como isso é praticado ainda. E como isso é preocupante, porque o pescador pai passa isso para o filho. Ó, filho, se você vê uma tartaruga na sua rede, você joga uma pedra, amarra uma pedra, não joga fora. Você se livra disso, né? Isso é uma cultura passada errada. E como desconstruir essas questões, né? E aí Freire, ele diz aí, né, desse conceito sobre cultura, que o analfabeto descobriria que tanto é cultura o boneco de barro feito pelos artistas, seus irmãos do povo, como cultura também é uma obra de um grande escultor, de um grande pintor, de um grande místico ou de um pensador. Cultura é a poesia dos poetas letrados de seu país, como também a poesia de seu cancioneiro popular. Cultura é toda a criação humana, né? E aí no livro dele, esse aqui, essa referência desse livro aí, ó, Educação como Prática de Liberdade, né, do Freire. Algumas pesquisas, a primeira tese de doutorado do NIPEA, ela foi trabalho com EJA, da Nádia Valéria, do Rio. Ela fez um grupo de educação de jovens e adultos, como a educação ambiental no Rio de Janeiro, no município de Duque de Caxias, ele era trabalhado, ainda mais no Duque de Caxias, que é atravessado por muitos processos ali urbanos, né, industriais e etc. Foi interessante demais a tese dela. Também está lá no site do PPGE, tá? Segundo Santos, então o Boaventura Santos, ele propõe isso aí, ecologia dos saberes. A gente não pensar no saber como dominante, como maior do que o outro. Ah, o saber científico é o saber que tem que ser considerado em prol de desconsiderar, não, o que é senso comum, joga fora. Mas não, ele não propõe isso, ele propõe um diálogo, né? E a partir do momento que a gente se dispõe a dialogar, a trazer, a evidenciar as questões da comunidade, não desconsiderando o erro dela, mas dessa proposta de diálogo, como colocou aí da educomunicação dialógica, a gente vai conseguir resultados. Não dizendo que está errado,
Devagarzinho a gente vai se aproximando. A conquista da comunidade às vezes está doida para ir. Em Piúma a gente tem um problema, a gente vive um problema, que é uma região que a gente tem ataques, outras coisas lá, né, que se documentalmente são colocados, mas a gente precisa reflorestar esse local. E o IFES tem todo o trabalho, doutores, mestres, engenheiros florestais, com todo esse trabalho assim, ó, na bandeja. Sabe o que falta? Diálogo, ecologia de saberes. Só que o cara da prefeitura nunca vai até o IFES, o cara do IFES não quer dialogar com a prefeitura. A gente vive isso aí direto, né? Como cruzam-se conhecimentos e ignorâncias, e a ignorância não é necessariamente um ponto de partida, mas ela também pode ser um ponto de chegada. Então, quando o cara lá não sabe, eu tenho que saber chegar. É uma oportunidade para eu chegar. Então, nessa oportunidade de chegada, da chegada para conhecimentos, obrigada. Como é o caso dos saberes das comunidades locais que fazem uso de práticas sustentáveis para garantir seu modo de vida e desenvolvem formas de se relacionar com a natureza, cultura. Gente, vamos falar a verdade aqui. Já viram? Pobre, ele é muito sustentável. Se você for analisar, a gente que é pobre para manter um sapato, para manter alguma situação, quando a gente tem dinheiro, a gente vai desconsiderando algumas coisas. Mas a questão, às vezes, dessas comunidades que lidam com a questão, que eu digo assim, de pouca renda, eles economizam bastante. Eles sobrevivem. ensinam seus filhos. Então, a partir desse poder aquisitivo, é que nós estamos desenvolvendo modos do descarte, né, da desconsideração. E aí o artigo da Mata, ele traz um trabalho com as paneleiras de Vitória, né? As paneleiras de Vitória, assim, é a menina dos olhos lá do Mipé, porque é um trabalho totalmente sustentável. Então, a própria extração e a própria relação da comunidade, do trabalhador com o fazer das panelas, um processo totalmente de extração natural. E aí ela coloca uma narrativa que ela coloca assim, olha, eu acho legal esse trabalho aqui, porque ele já vem da natureza, a paneleira falando. Praticamente o nosso trabalho ele é todo natural. A nossa argila ela já vem da terra. A queima, vocês viram ali, é o ar livre. A nossa tinta que a gente pinta é natural, não tem nada a ver de química. Esse NUM, essas questões escritas, tá? A gente preserva bastante por questão de dialeto e até mesmo dizer assim, modos de narrativa que precisam ser legitimados, da forma como são contados. A nossa tinta, então, é natural, não tem nada a ver de química, nada que faça mal à saúde. A casca da árvore, do mangue, então, é uma coisa assim, bem natural. E a gente sempre procura se informar para que também não acabe isso, porque a gente precisa disso, dessas árvores, do barreiro. Então, tem que procurar preservar. Mas também é um trabalho muito sacrificante, é pesado, porque nós trabalhamos seguindo e respeitando a cultura dos índios. Nós não mudamos em nada o nosso trabalho. Tanto que a gente podia colocar a panela num forno, mas não. A gente queima ali, com a cara ali na fogueira. Tudo para não quebrar a tradição. Porque senão como é que fica? Então, alguns processos, né, que ainda são considerados, aí eu não vou ler o artigo das professoras, eu só vou comentar, que a gente também tem coletado de professores que tem buscado esses saberes comunitários e tem colocado para os alunos assim, como é ainda vivenciar uma lógica que é, alguns dizem utópica, outros dizem que tem possibilidades, mas que nós acreditamos como uma educação ambiental de fato, né, onde a gente possa educar no sentido de olhar para essas questões, não olhar a natureza como recurso, porque quando a gente olha a natureza como recurso, a gente já tem uma visão utilitarista. Então a gente olhar a natureza como uma relação harmônica, e para isso Morin, ele coloca bem claro a questão da complexidade. Precisamos reformar nosso pensamento, nossas maneiras de olhar o mundo, né, nossas relações, porque a educação ambiental também se efetua nas relações. Quando eu quero me impor ao outro, no sentido que eu estou dominando, e aí eu estou gerando resistência, estou gerando modos de não fazer.
Então, tudo isso a gente está implicado nessas relações ambientais, que estão para além de práticas somente de preservacionistas, que também são importantes. Nós não estamos aqui como pesquisadores dizendo assim, ó, isso é certo, isso é errado. Isso não é um movimento pós-colonizador, né? O movimento pós-colonizador é aquele movimento de considerar o saber e, a partir dele, dialogando com ele, produzir outros que sejam mais humanos, né? Mais legitimados. Tá bom, gente? Obrigada aí. Acho que se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, ok?